Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre semântica. Bem, a semântica é uma área da língua muito importante, é uma área de estudo bastante importante, porque é a parte da língua que vai estudar o significado das palavras, das orações, das frases, enfim. Só que, assim, é uma área um pouco renegada, deixada meio à margem, mais de lado, talvez porque a galera se preocupe mais com morfossintaxe, né, tanto com a morfologia quanto com a sintaxe. Mas reitero que é uma área bastante importante de estudo, a semântica. Então, muito bem, estou compartilhando o meu slide com vocês, e aí vocês já devem estar vendo aí, eu devo estar abrindo para aparecer para vocês. Nós vamos falar hoje sobre semântica, e como eu disse, a semântica é a parte da língua que estuda o significado das palavras, das frases, tudo de acordo com o seu contexto, tá? Porque a gente sabe que em língua, em se tratando de língua, nós vamos ter frases ou mesmo palavras, né, vocábulos que podem ter mais de um significado, tá? Imagina que a loucura que seria se para cada significado a gente tivesse uma palavra diferente. Algumas pessoas se perguntam assim: "Ah, mas por que uma palavra tem que ter mais de um significado?". Porque a gente tenta enxugar o léxico, gente, a gente tenta enxugar o vocabulário. Imagina se tivesse que ter obrigatoriamente uma palavra diferente para cada significado. Isso acontece não só na língua portuguesa, isso acontece em qualquer língua natural. É normal que nós tenhamos mais de uma palavra, perdão, que concentre mais de um significado, certo? Muito bem, então, assim, nós temos relações de equivalência, que são os chamados sinônimos, né, muito conhecido, por todos, eu acredito, que são palavras diferentes, de escritas diferentes, né, de sons diferentes, tudo diferente, mas os significados são semelhantes, tá? Aí vocês têm um exemplo aí na telinha de vocês, feliz e contente são sinônimos, porque têm significados semelhantes, parecidos, tá? Não necessariamente precisa ser igual, tá? Se o significado for semelhante, já é sinônimo, tá bom? Assim como nós vamos ter relações de oposição, ou seja, são palavras chamadas de antônimos, que são diferentes e também vão ter os seus significados opostos, tá? Aí vocês têm um exemplozinho aí na tela de vocês, grande e pequeno. Nesse caso, grande e pequena, né, que se refere à casa, que tem significados completamente opostos, né? Estão em dois extremos, digamos assim. Aí nós vamos ter também a as chamadas palavras homônimas. Então, para ajudá-los, eu vou partir do eu quebrei a palavrinha, tá? Homo significa o mesmo ou a mesma, igual, tá? Homo é igual. Então eu vou ter palavras que vão ser iguais na escrita ou grafia, tá? Por isso eu vou chamá-las de homógrafas, tá? Porque elas vão ter a grafia igual. Aqui não é parecido, tá, gente? Aqui não é semelhante, aqui é exatamente igual. Então, molho e molho. Ah, Thaisa, mas a escrita é igual, mas o som não é igual. É verdade, o som não é igual, só a escrita. A escrita é igual, somente a escrita, o significado também vai ser completamente diferente. Uma coisa é dizer eu molho, perdão, eu molho, né, eu molho as plantas. E aí, eu tenho o molho, que é um substantivo, né, de colocar, sei lá, no pão, no macarrão, molho, tá. Molho e molho, certo? Nós vamos ter palavras homônimas, né, que vão ser iguais no som, ou no fone, na fonia, tá. Que seria o som, né, se refere a som, fone, tá. Por isso a gente vai chamá-las de
homófonas, porque elas vão ser iguais no som, certo? Aí vocês têm um exemplo aí, ó, sem e sem. Ah, Thaisa, mas é igual no som, mas não é igual na escrita. Igual às homógrafas. Por isso não são mais homógrafas, já são homófonas. São iguais no som, mas tem escrita diferente, a grafia é diferente e também o significado é diferente. Sem com C, nós sabemos que é um numeral cardinal, e o sem com S é uma preposição. Mas nós vamos ter palavras que são perfeitas. Elas são iguais tanto na escrita quanto no som, tá? Vou voltar aqui para elas. Elas são iguais tanto na escrita quanto no som. Vocês têm um exemplo aí, a gente vai chamar essas palavras de homônimas perfeitas, tá? É o caso de manga e manga. Nesse caso, eu posso dizer o seguinte: manga fruta e manga parte da roupa, tá? Mas de uma maneira mais regional, eu não sei até onde se estende, onde estão se estendendo os meus vídeos, mas de maneira mais regional, aqui no Pará, a gente usa manga também para caçoar, por exemplo. Não manga de mim, menino. Esse manga é um verbo, seria um verbo, tá? Mangar, o verbo mangar, que significaria caçoar. E se enquadraria numa terceira, uma terceira significação aí, tá? Então, eu tenho manga fruta, manga parte da roupa, da blusa, da camisa, e eu tenho manga com o significado de caçoar. São as homônimas perfeitas, porque elas têm tanto o som quanto a escrita que são iguais. Em que elas vão diferir, Thaisa? Elas vão se diferenciar em que ponto? Elas vão se diferenciar no significado, tá bom? Muito bem, por isso que eu comentei no início que o contexto, a semântica leva em consideração o contexto, porque, como vocês veem, é a mesma palavra, o mesmo som, a mesma escrita, e quando é que eu vou saber que o significado, qual é o significado exato dessa palavra? Bem, o contexto vai me dizer isso, tá? E nós temos também, gente, as parônimas. Por que parônimas? Agora elas não são mais iguais, exatamente iguais. Elas são parecidas. Elas vão parecer em que pontos, Thaís? Elas vão parecer na escrita, elas vão ser semelhantes na escrita, e por causa dessa semelhança na escrita, elas vão também ser parecidas no som, mas elas não são iguais, elas são apenas parecidas. Então, como vocês estão vendo aí, deixa eu fechar aqui essa abinha para mim, vocês têm prato e parto. É um exemplo menos comum, né, que a gente não vê, mas a gente vai ver aqui já já outros exemplos, tá? Eu vou passar aqui, tá aparecendo tudo que está aparecendo aí para vocês. É importante dizer que esse nimas, né, homônimas, parônimas, esse nimas significa nome. Então, homônimas são nomes iguais, ou seja, palavras iguais. Nimos, né, parônimas são palavras, nomes parecidos, tá? Muito bem, vamos passando aqui, nós temos outros exemplos. Aqui eu tenho um slide que exemplifica, né, todas elas e explica, as homógrafas são as palavras que se escrevem do mesmo modo, mas têm sons e significados diferentes. Vocês têm os exemplos aí, seca a louça, a louça está seca, seca e seca, né? As homófonas são palavras que se leem do mesmo modo, né? O som é igual, mas a grafia e o significado são diferentes. Concerto e concerto, tá? O concerto de fazer um reparo é com S, e o concerto com C já seria uma apresentação musical, né?
Aí nós temos as homônimas perfeitas, que nós falamos também, que tem tanto a escrita quanto o som igual, mas os significados são diferentes, tá? É uma pena que tenha caído a pena do brinco, tá? Então, a gente tem aí os significados são diferentes. É triste, né? Esse primeiro pena seria de triste, e o segundo seria o objeto mesmo, né? A pena, que normalmente existem brincos que são feitos a partir de penas, né? Muito bem. E as parônimas, como eu disse, são as parecidas, mas elas têm som e grafia diferentes e também significado diferente. Aí vocês têm o comprimento e o comprimento, né? São exemplos. Aqui eu trago outros exemplos para vocês, aqui de palavras homógrafas, como vocês podem ver aí, tá? Aqui eu trago outros exemplos de palavras homófonas. Opa, desculpa, vou voltar aqui um pouquinho. Como vocês podem ver aí, são palavras têm escrita diferente, né? O som é igual, mas a escrita é diferente, tá? E aqui eu trago exemplos de homônimas perfeitas, como vocês podem acompanhar aí, tá? E por último aqui, eu trago exemplos de parônimas, ou seja, que são palavras que são parecidas, né? Mas não são iguais. Agora sim, eu gostaria de fazer uma observação. Se vocês forem procurar em livros de gramática, ou mesmo em sites, né, que falam sobre esse tema, vocês vão encontrar, e tal como está aí, vocês estão vendo que existem pares de palavras que estão em vermelho. Por que isso acontece? Por exemplo, apesar de sim, a gente, em muitos casos, fazer essa diferenciação do i para o e, que é o caso de discriminar e discriminar, e de dispensa e de dispensa, e eu acredito também que seria o caso de descrição e descrição, tá? É muito comum que a gente não marque essa diferença na fala, tá? E isso pode ocasionar digamos assim, se escorrega essa palavra, essa dupla de palavras escorrega das parônimas para as homófonas, que são palavras iguais no som, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas podem fazer essa diferenciação e dizer dispensa e despensa. Mas como essa é uma sílaba átona, pode ser que a gente ouça só dispensa para as duas formas, tá? A sílaba átona, lembrando que é aquela que não tem força, então, como ela não tem força, esse o som de claro, pode variar, pode escorregar, assim por dizer, para o som de i, tá? E aí a gente que é mais, digamos assim, mais forte, porque é mais alto, uma vogal mais alta, né? E isso pode acontecer, tá? Então, como eu disse, reitero que, apesar de a gramática tradicional e vários sites que são feitos com base na gramática tradicional apresentarem essas palavras dentro do uso das parônimas, é possível que, ao falar, muitas pessoas não façam essa diferenciação de i para e acabem incorrendo em uso não mais de parônimas, mas de homófonas, tá bom? Muito bem. Observação feita, vamos para as relações de hierarquia, que são os hiperônimos e os hipônimos. Muitos alunos falam para mim, Thaisa, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, mas existe e estabelecem relações de hierarquia. Eu vou primeiro conceituar e depois a gente vai no exemplo, acho que fica mais claro. Hiperônimo é aquela palavra que tem um sentido mais geral, que vai se relacionar, obviamente, com palavras de sentido mais específico, que são os hipônimos. Muito bem, não entendi nada, Thaisa. Foi do zero para o lugar nenhum. Tá bom, então vamos aos exemplos. Eu tenho um hiperônimo, que é algo mais geral. Embarcação.
quais são os hipônimos, ou seja, quais são as palavras de sentido mais específico que eu tenho a partir da palavra embarcação? Tipos de embarcação. Tenho nau, caravela, iate, barco, navio, enfim. Então, esses hipônimos que vocês estão vendo aí, nau, caravela, iate, barco, navio, são hipônimos do hiperônimo embarcação. Ainda não deu para entender? Então, vamos pegar outros exemplos aqui. Vamos pegar um hiperônimo que é o mamífero. Quais são os tipos de mamífero que nós temos? Então nós temos o cão, o gato, o golfinho, certo? São mamíferos, certo? Temos outros aí, tá. Como eu disse, esse é o hiperônimo, mamífero. E esses tipos de mamífero que eu coloco são os chamados hipônimos. Então, eu tenho o hiperônimo algo mais geral, né? E o hipônimo algo mais específico. Hiper, se você pegar aí pelo prefixo, né? Hiper é algo maior e hipo é algo menor. Fazendo uma correlação aqui, por exemplo, a gente tem pessoas que sofrem de hipertensão. Então, quando a sua pressão está muito alta, né? Porque a sua tensão está muito alta, por isso hipertensão, né? O hipo seria o abaixo, o menor, tá? Diferente de hiper. Hiper é grande e hipo é pequeno, tá bom? Por isso, hipônimo, porque é mais restrito. Muito bem. Aqui eu trago um outro exemplo, ó. Eu pego um hiperônimo animal, tá? De maior. E a partir desse hiperônimo eu tenho os hipônimos, eu tenho outros hipônimos que inclusive não entram no hiperônimo mamífero, tá? Que a gente tinha falado anteriormente. Muito bem. Acredito que tenha ficado claro. Agora nós vamos falar de ambiguidade. Eu vou abrir todo o slide aqui para vocês, porque o último é o conceito, tá? Então, o que é ambiguidade? A ambiguidade é a capacidade de uma frase apresentar dois significados, tá? Então, percebam que aqui nós estamos tratando de frase, tá? De algo maior. Muito bem, então assim, vamos ter ambiguidade vem de ambos, tá? Então eu tenho dois sentidos, dois significados. A ambiguidade é ocasionada por essas justificativas que vocês veem em preto aí na tela de vocês. Então, a primeira seria o uso indevido de pronomes possessivos, tá? Por exemplo, quando eu digo a mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem, de quem era o carro? Tá? Era da mãe de Pedro ou do Pedro. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Tá? Então, de quem era o carro? Da mãe do Pedro ou do Pedro? Então, vamos tentar desfazer essa ambiguidade e suponhamos que o carro seja da mãe de Pedro. Então, a gente diz assim, a mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela. Tá? Os pronomes possessivos, eu acredito que são o maior percentual de causa de ambiguidade, tá? Mas nós temos também a colocação inadequada das palavras. Por exemplo, aí vocês veem em rosa, os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. Os alunos ficaram insatisfeitos naquele momento ou eles eram insatisfeitos sempre? Né? Então, vamos supor que eles ficaram naquele momento insatisfeitos, né? Insatisfeitos, os alunos reclamaram da nota do trabalho. Então, ficou claro nesse caso que eles estavam insatisfeitos por causa da nota, eles não eram sempre insatisfeitos, né? Nós temos um outro caso, que é o uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante, tá? A gente ainda não viu essas duas modalidades de classe de palavras, né?
Pronome relativo e conjunção. A conjunção integrante nós já vimos, mas o pronome relativo ainda não vimos. Mas o que seria isso? Por exemplo, o aluno disse ao professor que era carioca. Bem, quem era carioca? O aluno ou o professor? O professor ou o aluno, né? Então, a gente tenta desfazer essa ambiguidade se utilizando da seguinte estrutura. O aluno disse que era carioca ao professor. Então, ficou claro aí que, nesse caso, a gente quer dizer que o aluno é que era o carioca, né? Não o professor. Eu vou gravar aula de pronomes, tá? Não se preocupem que a gente vai falar mais para frente sobre os pronomes relativos e vai ficar claro. Mas, em se tratando de modo geral, pronome relativo é aquele pronome que retoma algo que já foi dito antes, tá? É uma espécie de fazer de coesão, tá? Para a gente não ficar repetindo as palavras, a gente retoma o que foi dito antes e isso é feito através de pronome relativo, tá bom? Uma das formas. Muito bem. Nós temos também o uso indevido de formas nominais. Por exemplo, a mãe pegou o filho correndo na rua. Bem, quem corria na rua? A mãe ou o filho? Porque assim, quando eu digo a mãe pegou o filho correndo na rua, esse filho estava correndo, o filho desta mãe estava correndo, ou ele estava correndo e ela também estava correndo atrás dele para pegar ele que estava correndo na rua, certo? Percebam que há essas duas possibilidades. Então, vamos tentar desfazer? Como é que a gente faz? A mãe pegou o filho que corria na rua. Pronto, já desfizemos a ambiguidade. Nós temos também a chamada polissemia. Algumas pessoas confundem, né? Podem ter problemas aí, porque são parecidas em certa medida a ambiguidade da polissemia, mas como nós vimos, a ambiguidade ela se dá em frases completas, tá? A polissemia acontece com vocábulos ou palavras, tá? E a polissemia, poli significa vários, muitos. Ambiguidade eu só tenho dois sentidos para frases, não para necessariamente para palavras, tá? Tenho para frases, não necessariamente, tá? E a polissemia é o mais de um significado, vários significados para uma palavra. Então, por exemplo, o rapaz é um tremendo gato, né? Aí eu tenho um significado para a palavra gato. O gato do vizinho é Peralta, outro significado. Precisei fazer um gato para que a energia voltasse. Percebam, tem 3 significados diferentes para uma mesma palavra. E aí você pode dizer, mas é por isso que a língua portuguesa deixa a gente louco, porque tem vários significados para uma mesma palavra. Gente, imagina que louco, como eu disse lá no início da nossa aula, que louco que seria se eu não pudesse aproveitar as palavras para ter outros significados. Imagina que eu precisasse de uma palavra específica para cada significado. A gente não ia ter mais assim, a gente ia ter que estudar muito mais, né? Porque iriam ter muitas outras palavras. E a gente precisa, essa é uma forma de aproveitar, né? Enxugar um pouco da língua. A gente faz isso de forma muito comum, muito normal. Inclusive, não acontece só na língua portuguesa, como eu disse. Aí vocês têm outros exemplos aí, ó. Ela tem a cabeça voada, ele é o cabeça desta sala de aula. Vi 2 damas andando hoje na rua de baixo. Hoje nós jogamos damas até altas horas da noite. Então percebam que há uma. Aí eu coloquei 2 sentidos para essas 2 palavras, mas não significa dizer que a polissemia só vai existir com 2 significados, né, de uma palavra. Não, tem vários, tá? E percebam que, como eu vou reiterar isso, que isso é muito importante. A semântica, quando a gente estuda semântica, a gente precisa levar em conta o contexto em que está sendo dita aquela frase, aquela palavra. O contexto vale muito, porque é através do contexto que nós vamos saber o significado daquela palavra. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado um pouco mais vocês
nesse caminho aí da ambiguidade, da polissemia, das palavras homônimas, parônimas, sinônimos e antônimos. Acredito que os sinônimos e antônimos são os mais conhecidos e, portanto, sejam menos problemáticos, digamos assim, né? Mas acredito que é um tema bem tranquilo, né? Então, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho mais aí na discussão da semântica. Um beijo para vocês e até a próxima aula.